Terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre interações ou forças intermoleculares. São as forças que mantêm as moléculas unidas, né? No estado sólido e no estado líquido, ok? Bom, a primeira delas que nós vamos ver é o dipolo induzido. São para moléculas apolares, exemplo, gás cloro. A dipolo-dipolo, é o segundo caso, né? Nós vamos falar para moléculas polares, no caso aqui eu mencionei como exemplo o ácido clorídrico. A íon dipolo, ela vai ocorrer entre íons, moléculas polares. Então, exemplo aqui, nós colocamos o cloreto de sódio em água, né? Então, aqui eu tenho a interação íon dipolo. E as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. É quando nós temos o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, no caso aqui, eu coloquei a interação entre as moléculas de água, né? Então, esse pontilhado aqui indica justamente a interação entre hidrogênio e oxigênio, que é uma interação chamada ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, ok? Como é que acontece a intensidade das forças? Essa intensidade vai ocorrer, né? É maior na interação íon-dipolo, depois nas ligações de hidrogênio, depois dipolo-dipolo e dipolo induzido. Então, a dipolo induzido é a interação mais fraca que nós temos, ok? Não esqueçam disso. E quando nós tivermos moléculas que vão apresentar tamanho semelhante? Então, quando as moléculas tiverem o mesmo tamanho, nós vamos analisar a interação mais forte, tá? E essa interação mais forte, o que vai ocasionar? Vai aumentar a temperatura de ebulição. E se as moléculas apresentarem, né, as interações semelhantes, as interações forem iguais, o que acontece? A molécula que vai apresentar maior tamanho, tá, vai apresentar maior temperatura de ebulição. Então, exemplo, se eu tiver metano e etano, a molécula maior é o etano, tem uma massa maior, portanto, o etano apresenta uma temperatura de ebulição maior que o metano, ok? Agora nós vamos discutir o exercício da página 585, tá? Ele fala o seguinte: o cabelo humano é composto principalmente de queratina, cuja estrutura proteica varia em função das interações entre os resíduos aminoácidos terminais, conferindo diferentes formas ao cabelo, liso, ondulado, etc. As estruturas relacionadas a seguir ilustram algumas dessas interações, tá? Então, ele quer saber quais são os tipos de interações que há nesse exercício. Eu tô com um probleminha aqui de posicionamento de câmera, não dá para vocês observarem, né? Então, vamos lá. Então, a primeira interação que nós vamos ter, vocês vão observar, entre 1 e 2, nós temos esse tipo de interação que é chamado de ligação iônica. No segundo caso, nós temos uma interação enxofre-enxofre, que é uma interação chamada de ligação covalente, né? No próximo caso, eu tenho uma interação entre hidrogênio e oxigênio. Tem um nome específico que é o quê? As pontes de hidrogênio ou interações de hidrogênio, ok? No item B, ele pergunta o seguinte: quando molhamos apenas as pontas do cabelo, após um certo tempo, todo o cabelo parece estar úmido. Isso ocorre porque a água se move pelos fios, molhando o restante do cabelo, né? Qual o nome dessa propriedade? Então, aqui nós não estamos falando em propriedades, né? Desculpem, aqui nós não estamos falando em caso de interações, nós estamos falando no caso de propriedade. Então, a propriedade que nós estamos falando aqui nesse caso é a propriedade voltada para a capilaridade. Certo? O que é capilaridade? É a passagem da água por finos tubos, né? E de líquido por finos tubos. Então, no caso aí, os tubos finos é nada mais nada menos que o cabelo, ok? Bom, agora nós vamos à nossa agenda. Bem, então nós discutimos o exercício 4 da página 585. Vocês vão fazer a leitura da página 584 do alfa 2, 585, 586 e 87. Vão responder rumo ao Enem, páginas 604 e 605, e vão postar, tá, no Google.
E vão fazer as TMs, página 587, alfa 2. Ok? Beijos, até a próxima.